chegou a hora de falar dessa tela de Babylon, Mulher Escarlate. E para quem acompanha os vídeos anteriores aqui do canal, você já sabe que a sequência dessas telas que eu vim pintando desde o comecinho ali de 2014, as 12 primeiras telas fazem referência a um texto, a um poema, uma oração que eu escrevi inspirado na performance de Dança com Fogo que a Clara apresentou, ancorada na energia da deusa Babylon. E aqui está ela, o rosto da Clara, a figura da Clara representada com as alegorias simbólicas dessa deusa, que é uma das principais entidades aí do panteão de Telemann. E essa é a primeira tela num formato gigante, né? Tem 1,20 por 80. E ela marca um momento nessa narrativa que é quando a deusa está totalmente incorporada na figura da magista que está performando ali aquela arte de invocação. Ou seja, nas primeiras telas que eram menores, eu começo com a chama da vela e com a fogueira. Então o elemento primordial ali sendo ativado para falar de um trabalho que vai ser relacionado a deusas que trazem essa energia do fogo. Aí as próximas duas telas, recapitulando aqui, foram baseadas em stills, frames da própria performance, da própria apresentação que a Clara fez, primeiro com o véu na abertura cerimonial e depois ela dançando, né, com vários braços, já fazendo referência ao movimento, como se a figura da deusa estivesse começando a encostar. Então essa é a próxima na sequência. Aqui a deusa já tomou posse. Babylon já sentou no seu trono, já está no controle. E antes mesmo de falar do processo de pintura dessa tela, eu quero falar sobre o processo de criação do concept, da arte, o projeto que eu me baseei para pintar. Porque diferente das primeiras quatro, que as referências eram muito objetivas, fotos de vela, fotos de fogueira ou frames do vídeo da Clara performando, aqui eu não tinha uma imagem com ela nessa posição, com esse cenário. Então foi o primeiro projeto de tantos outros que vão vir no futuro, e vocês vão ver aqui, onde eu tive que criar essa imagem digitalmente. Eu fiz isso usando o Photoshop, que é uma ferramenta que eu já tenho experiência, eu uso desde os meus 14 anos, tem mais de 20 anos. Então eu estou muito acostumado a fazer manipulação digital, como se fosse uma colagem, e esse processo ele foi muito extenso. Eu comecei achando uma imagem de referência na pose que eu queria. Era essa aqui, que é como se fosse um render 3D, né? Tá todo cinza ali, ela tá vestindo uma armadura e tal, mas o ângulo era muito bom. Então eu usei ela como base e eu comecei a modificar, recortar, manipular, adicionar elementos, texturas ali em diversas camadas no Photoshop para ir transformando essa figura 3D que eu achei na imagem da Clara. Então texturas de pele, várias referências dos cabelos dela de diversas fotos ali para poder achar um ângulo legal. Eu usei essas duas fotos aqui de referência de roupa, eu queria esse espartilho com esse tecido na frente pendurado. Então eu busquei na internet também pedaços de imagens de espartilhos e de tecidos e de meia arrastão. Essa parte eu tive que pegar da minha imagem de meia e modelar e distorcer a imagem para se encaixar na tridimensionalidade, fazer as distorções necessárias para parecer que estava aplicado ali no ângulo da perna que eu queria. O vitral atrás, todas essas caveiras, várias caveiras de diversos ângulos, pedaços de ossos para compor aqui na parte de baixo. E uma parte importante da simbologia dessa deusa é que ela vem montada sobre uma besta de 7 cabeças, arquétipo da figura do Apocalipse, agindo como consorte de Babylon. É uma representação do caos masculino ativo, cuja potência ela guia e direciona algo que é selvagem e caótico em um veículo para a nova era. Então, no lugar da besta, eu coloquei o trono, que representa simbolicamente esse empoderamento dela, e aos seus pés eu coloquei 7 crânios, que representam cada uma das cabeças da besta. Então, embora não dê para distinguir no desenho, esses 7 crânios são 7 crânios de homens que estão ali aos seus pés. Tudo isso deu um trabalhão, que é um trabalho que quase sempre passa invisível, né? As pessoas veem o resultado final, mas não imaginam que a criação do projeto em si já é um projeto à parte. Então aí sim, quando eu finalmente estava satisfeito com o resultado, era a hora de começar a pintar. Primeira coisa, a cor de base, a cor de fundo. Eu pintei de acrílico tudo em vermelho, porque o vitral ia ter essa, como se tivesse uma luz, né, vindo por trás, e esse, como se fossem vidros vermelhos com uma luz. A gente está falando da deusa Escarlate, então a cor de base era até meio óbvia. O grande desafio foi a transposição, a ampliação do projeto para esse tamanho. Eu usei aquele famoso grid de 3x3 ali para me ajudar a mapear mais ou menos as áreas e fazer aquela observação da referência ali no iPad. Vim esboçando tudo de carvão
carvão. Esse processo é bem extenso, bem trabalhoso. E quando já estava tudo ali mais ou menos no lugar, as proporções todas certinhas, aí sim é hora de começar a pintar. Como sempre, as primeiras camadas eu venho fazendo bem clarinho, bem transparente, para ir tanto abrindo a luz quanto fechando a sombra, mas de pouquinho em pouquinho, para não perder o mapa do carvão que eu fiz no fundo, para não sobrepor totalmente de forma opaca. E a pele, especialmente, por causa do fundo vermelho, como eu vim trabalhando em transparências, eu optei por deixar muito do fundo avermelhado vazando em diversas áreas. Por quê? Se ela está num ambiente que está sobrecarregado de uma iluminação vermelha, por causa da luz vindo ali pelo vitral, atravessando esses vidros vermelhos, então a gente sabe que a nossa pele, ela tem uma certa translucidez, então a tonalidade fica diretamente alterada de acordo com a iluminação do ambiente que a gente está imerso. E esse macete de deixar o fundo vermelho respirar na pele, principalmente nas partes de maior sombra, dá a ideia de que vem uma luz por trás e invade um estourado de vermelho, né, nas bordas ali, na pele, contaminando toda a temperatura. Vim trabalhando aos pouquinhos justamente para não passar do ponto e cobrir tudo com tom de pele, porque se eu fizesse isso, ia perder todo o charme, ia ficar aquela cara plástica, né, bem bonecão, assim, que não parece estar imerso. E eu vim com tanto cuidado que chegou num momento, eu acho que fiquei com medo de passar do ponto e declarei que a tela estava finalizada. E sabe o que é louco? Eu cheguei a fotografar, fazer a imagem final, postar reels falando da tela, postar no meu site. Isso já tem mais de um ano, e por um ano eu considerei que essa tela estava pronta assim. Até que, recentemente, nas últimas semanas, eu olhei para ela, aí eu tinha esquecido da referência a esse projeto original que eu tinha feito, né? Tinha mais de um ano que eu tinha parado de pintar, tinha até invernizado. Então, olhando algumas referências antigas, eu olhei para essa referência e falei, pô, eu acho que eu parei antes da hora, eu acho que ainda faltavam alguns detalhes, inclusive detalhes cruciais para passar a atmosfera que eu queria. Essa parte aqui, frontal do trono, ainda estava vazando o vermelho do fundo. E aí, olhando de novo, eu entendi que era importante essas partes mais escuras no projeto para dar contraste. Então eu voltei nessa tela recentemente, fiz umas camadas aqui de um cinza azulado, também joguei um filtro azulado na parte de luz da caveira e também com reflexo na parte das dobras, dos vincos do espartilho, da bota. Então esses últimos ajustes deram uma sensação de reflexo nas partes escuras, que ajudou inclusive a gerar um contraste com o vermelho, porque esse reflexo está mais frio. Agora sim, depois de mais de um ano, eu finalmente sinto que ela tá realmente concluída. Todo esse tempo eu tava olhando para ela na parede falando, talvez, acho que tá faltando alguma coisa, mas não sei, tô com medo de mexer. É muito doido como acontece isso. Às vezes precisa desse tempo maior de amadurecimento. Eu acho que o mais comum com artistas no início é essa afobação e passar do ponto. Eu já tô há um tempo mais atento a esse tempo lento que a gente precisa para amadurecer e refletir. Então acho que foi o contrário, em vez de passar do ponto, ficou faltando um pouquinho, mas eu deixei bastante o tempo correr, mesmo considerando que ela estava pronta. É importante ter esse discernimento de olhar para trás e falar, não, eu tô viajando, se eu mexer agora eu vou estragar, ou não, faz sentido, ainda falta alguma coisa aqui. Esse é o resultado final do meu primeiro painelzão enorme. Não é o único e não é o último dessa série. Essa é a quinta tela de um total de 12 que foram ancoradas nesse texto, nesse poema que eu falei, veio como inspiração. Para quem não viu, ele tá no primeiro vídeo aqui do canal, eu recito ele na íntegra, e aí você vai ver como cada tela vai se referir a uma passagem desse texto. Agora, olha só, por último, mas não menos importante, antes de ir embora, confere se você está inscrito. Se não tá, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificação. Em breve vão ter novos vídeos como esse. Deixa um like, deixa um comentário para ajudar o canal a crescer nessa fase inicial. E lembrando que essas telas todas, elas foram menos documentadas porque eu estava muito imerso no processo. Essas primeiras estou mais contando a história aqui para vocês e mostrando algumas imagens de momentos que eu registrei, mas à medida que a gente estiver chegando nos meus projetos mais recentes, aqueles que eu estou fazendo agora, esses sim estão sendo muito bem documentados. E aí esse formato aqui, ele vai aos poucos se transformar numa espécie de vlog da minha rotina como artista, e vocês vão ver um make-off cada vez mais completo. Então acredita no processo e confia que esse formato vai evoluir. E antes de ir embora, confere esses 2 vídeos aqui, pode ser que você também curta. Valeu!